Boa noite, que a paz do Mestre esteja sempre em nossos corações, começando a preleção de hoje. Antes, dois recados muito importantes. O primeiro, a questão de que nós já retornamos com muita alegria ao presencial, estamos aqui trabalhando no presencial e recebendo os nossos assistidos no presencial, com diversos cuidados de máscara, só eu que estou sem máscara no ambiente, de questão de carteira de vacinação, bastante distanciamento, então sintam-se à vontade, retornem, porque a gente faz o tratamento à distância, mas a gente sabe que o tratamento presencial é muito importante e de fato estamos aqui recebendo a todos com muita alegria. Segundo, é que a gente tem uma turma nova de escola de aprendizes iniciando, agora na parte da tarde, 2h30 da tarde, começa agora em agosto, e é um convite, quem vê as preleções está acostumado a ouvir esse convite, quem frequenta a casa, ou já fez, ou está fazendo, ou fará a escola, porque é um convite que a gente faz de maneira mais reiterada, porque a gente sabe o quanto é transformador participar da escola, o que a evolução que ela pode fazer nas nossas vidas. Então a gente convida mesmo assim com muito entusiasmo, porque a gente sabe que não é apenas uma escola de conteúdo, é uma escola de transformação, é uma transformação que se faz junto, né, que se faz com todo o suporte que existe na escola, ela é muito profunda mesmo. Então vejam na página nossa no Facebook, do Instagram, mais informações. Então vamos começar fazendo a nossa elevação, que começa sempre com agradecimento ao nosso anjo da guarda. Nosso anjo da guarda que nos acompanha desde o nosso primeiro dia e que nos acompanhou nessa manhã quando nós acordamos, que nos protege, que nos intui de melhores ideias e melhores pensamentos, e que estando conectado com Ele, certamente nos auxiliou para que estivéssemos aqui nessa noite. Com o nosso anjo, nós vamos em nossa escalada, chegamos até Maria. A Maria, pedimos que nos proteja com seu manto azul, que faça sobre nós uma cúpula de proteção e que nos leve até seu Filho. A Jesus agradecemos o seu Evangelho, agradecemos todos os ensinamentos e principalmente a exemplificação de amor que Jesus é para todos nós. E com Jesus vamos até Deus, onde ajoelhamos no pensamento e agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, agradecemos esse momento da nossa existência e com o nosso coração cheio de alegria fazemos a prece que seu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então agora, mais harmonizados, o tema de hoje é muito interessante e eu acredito que ele traz um desafio muito importante para todos nós. Não é um desafio de um ou de outro, ou muito menos aquele momento da gente pensar assim, eu acho que eu tenho um parente ali, alguém na minha casa que precisa ouvir essa preleção. Essa preleção certamente é para todos nós. Eu sou a Flávia, trabalhadora do SEAC, e hoje então o tema da nossa preleção é não julgar, com a medida que medimos, seremos medidos. Referência
A gente recomenda muito que depois cada um pegue e leia esse trecho, porque é um aprendizado adicional. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens de 9 a 15, e o Livro dos Espíritos, perguntas 872 e 874, um conteúdo muito bom. E a gente não tem como começar a falar dessa questão do julgamento e uma reflexão, né, sobre essa questão de por que nós julgamos tanto. E eu acho que começa muito pelo fato de que as histórias que a gente vê, elas sempre têm o bem e o mal. A princesa e a bruxa, a fada e a qualquer que seja ali o lado mal da historinha. E muitas vezes, em razão dessa questão de bem ou mal, a gente acaba olhando a vida como se a gente tivesse realmente que pensar que existe alguma coisa que é boa e outra coisa que é muito ruim. Então, quantas vezes a gente estima um amigo, gosta dele, e aí acontece alguma coisa e a gente diz assim, nossa, eu fiquei profundamente decepcionado, porque eu achava que ele era uma pessoa boa, como se a gente pudesse ser uma coisa só todo o tempo, né? Então, essa reflexão de hoje é sobre essa questão essencialmente, partir de um ponto, dessa questão do julgamento. E tem passagens que são muito interessantes, acho que todos lembram daquela da trave do olho, né? Que Jesus falou de fato, assim, antes de você ficar olhando a trave no olho do outro, tire aquela que você tem no seu olho e você vai conseguir ajudá-lo mais. Então, já era uma reflexão sobre, de fato, essa questão do julgamento. E eu não sei quem está ouvindo se já viu aquele livro Sapiens, é um livro interessantíssimo, e é interessante que ele começa dizendo que o que diferenciou nós, homens, dos animais, né, os animais irracionais, foi o fato de que a gente conseguia se comunicar. A gente conseguia dizer, olha, não vem aqui nesse território, porque aqui eu sei que os leões vêm tomar água. Então aqui é perigoso, então a gente vai tomar água agora em outro lugar, ou a gente vai em outro horário. Essa comunicação permitiu que de fato a gente evoluísse e que a gente se poupasse de questões muito perigosas. Mas a comunicação ela é muito boa nesse sentido de ajuda, de amparo, de auxílio. Essa comunicação do julgar e de fato a gente muitas vezes até a gente vê uma realidade, né? Sim, a gente se reunir para muitas vezes falar de situações, de pessoas, de casos, como se a gente tivesse assim o bastão da verdade. É sobre isso que o Evangelho coloca uma reflexão muito profunda, quer dizer, se você de fato nunca pecou, então você vai ter condição de falar sobre isso. Só que qual de nós encarnados, que estamos aqui, que estamos evoluindo, podemos dizer que nunca cometemos de fato um pecado? E eu vi um ponto que eu achei muito interessante para a gente falar hoje, que é, se a gente fosse dormir e acordasse no outro dia só com aquilo que a gente desejou e pensou, a gente acordaria com coisas boas ou acordaríamos com muitas coisas ruins, porque a gente pensa durante o dia coisas que não são tão boas, e muitas vezes até, eu acho que desejar muitas vezes até de maneira inconsciente, né? Inconsciente ou sem que exista de fato uma intenção, mas no momento que eu olho, que eu julgo, é difícil que eu já não coloque então ali até um pensamento que não é positivo para aquela situação, para aquela pessoa. Então, se a gente de fato tivesse só aquilo que a gente pensa, só aquilo que a gente entrega para o outro, a gente teria coisas boas ou teríamos coisas ruins? Vou um pouco para a questão que foi citada lá no começo, que é o 872, resumo teórico da motivação das ações do homem. E é muito interessante essa pergunta vir nesse tema que é a questão do julgamento, porque essa pergunta fala de livre-arbítrio. E a gente pensa assim, nossa, né, livre-arbítrio
no momento que a gente vai falar de julgamento, qual é o ponto que liga, porque são só 2 perguntas hoje, qual é o ponto que liga de maneira tão relevante a questão do livre-arbítrio e a questão do julgamento? E é exatamente o fato de que é algo que nós temos total controle, total forma de maneira consciente, melhorar a nossa proposta de vida em relação a isso. Então, a gente recebe o livre-arbítrio, ele é um presente que a gente recebe para que de fato a gente tenha uma evolução que venha das nossas ações e dos nossos pensamentos, mas ele é também uma forma da gente mostrar que de fato temos consciência. Então eu sei olhar o outro e de maneira até como um aprendizado, muitas vezes não no primeiro momento, buscar entender o porquê daquela ação, ou ainda que eu não consiga ter ideia do porquê, saber assim que existe justiça, que existe sim algumas questões que devem ser combativas, mas o julgamento daquela pessoa como certo ou errado não cabe a nós. Cabe a nós sim, acho que aí é uma questão até que é importante a gente colocar, porque não significa uma passividade, né? A questão de justiça, de a gente buscar o que é certo, isso é um outro ponto. Mas não esse julgar no sentido de, ele fez isso, então eu entendo que ele está errado, que ele não teve motivo, ou julgar o motivo do outro, sendo que cada um vive a sua realidade conforme aquilo que ele recebe desde o nascimento, né? Então, livre-arbítrio no sentido de que a gente tem liberdade de pensar e liberdade de agir. É um ponto que a gente pode colocar como nossa condição de fazer isso cada dia melhor. E algo que está aqui também nessa pergunta, nessa 872, que é uma reflexão muito boa, ele fala, inclusive, sabendo que é tão difícil, né? Fofoca, maledicência, não é de hoje. É algo que se vem lá da época, né, de Jesus, se isso foi tão retratado, é que isso sempre existiu e as formas vão mudando. Hoje é no Instagram, hoje é no WhatsApp, né? Mas isso sempre existiu e sempre foi tão difícil, sempre foi tão desafiador, tão importante, que aqui o que é dito, pede a Deus a força necessária e reclama para isso a assistência dos bons espíritos. É o que Jesus nos ensina na nossa oração, que a gente fez inclusive antes de começar, quando diz, não nos deixeis sucumbir à tentação. Quer dizer, desde sempre já existia essa tendência de olhar uma coisa, independente de existir Instagram e de existir WhatsApp, já existia uma tendência em fazer julgamentos e pensamentos sobre o outro. Essa existência que nós temos, ela é de fato uma oportunidade para que a gente busque se melhorar, e é parte desse processo para que a gente se melhore e de fato conseguir olhar o outro de maneira mais amorosa. A gente falou lá no começo da questão da escola, né? E a base da escola de aprendizes é de fato a questão da reforma íntima. E a reforma íntima é a gente buscar uma melhoria nossa de dentro, né? Por isso reforma íntima, da maneira mais profunda de questões que muitas vezes antes da escola a gente não tinha nem consciência de que elas eram questões tão arraigadas e que a gente ia fazer com tanta naturalidade que nem lembrava, nem pensava que aquilo não era uma coisa boa. Então, nesse sentido da reforma íntima, eu acho que uma proposta bem legal que a gente pense assim, eu posso tentar ao menos, ainda que seja uma coisa natural, né? Uma coisa que acontece, eu posso tentar então ter melhores pensamentos? Posso tentar ver uma situação
e buscar, primeiro pensamento, tá errado, que absurdo, como que ele falou isso? E o segundo, não sei, não cabe a mim julgar. Ou se eu já pensei, se eu já julguei, então pelo menos eu não vou falar com um colega, eu não vou ficar propagando aquilo, muitas vezes a gente nem sabe o que é verdade, o que é mentira. Então esse cuidado tem muito a ver com o nosso melhoramento, que vai trazer a oportunidade de que a gente de fato evolua nessa existência. E evoluir nessa existência, a questão da reforma íntima, a questão dos melhores pensamentos, tem tudo a ver com quem é a nossa companhia ali o dia inteiro. Quem é a nossa companhia? A gente falou de acordar, pegar na mão do nosso anjo da guarda e dizer assim, me ajuda nesse dia, porque eu tenho questões muito relevantes, mas eu estou buscando cada dia a minha melhoria. Se eu já acordo pensando mal de um, mal de outro, qual vai ser a companhia que vai ficar ali de mão dada comigo o dia todo? Né? Quais pensamentos eu vou ter e o que eu vou atrair com esses pensamentos? Então, não, eu vou acompanhado da melhor forma, vim, pensei, deixo isso de lado e sigo em frente buscando esse aperfeiçoamento. E da mesma maneira, então, que eu tenho um olhar amoroso em relação ao outro, e aí a gente falou dessa questão de reforma íntima, eu achei muito importante falar também que mesmo em relação a nós, é importante que a gente pense num auto-julgamento também amoroso. Então, de nada adianta, ou a gente está num caminho, quando eu penso assim, eu vou olhar o outro e vou buscar não julgar os motivos daquilo que aconteceu, porque não sei quais foram os pontos, eu tenho que fazer a mesma coisa em relação a mim. Então, muitas vezes a gente é tão crítico com o outro como nós somos com nós mesmos, né? Essa crítica, esse olhar, foi mal porque não estudou, ou acabou tendo uma questão num trabalho porque de fato não se dedicou, ou aquilo tudo que a gente sabe que são coisas que acontecem, né? E ao invés da gente então só olhar para o outro e pensar assim, eu não vou julgar porque não sei o que foi que aconteceu antes disso, a mesma coisa em relação a nós mesmos, porque esse peso do auto-julgamento, ele também nos carrega, também nos deixa com a vida mais difícil e não nos permite ter algo que é tão importante como a não pensar mal do outro, que é ter a possibilidade, ter a oportunidade de estar aberto para um sorriso, para colocar uma boa palavra, para fazer um bom aconselhamento, para de fato ter o coração aberto para que a gente exerça da melhor forma, não só dentro de uma casa espírita ou só quando a gente está fazendo um trabalho assistencial, mas que a gente tenha o tempo todo a possibilidade de levar o nosso melhor por onde nós vamos. Por hoje era isso, vamos então só fechar a nossa preleção, aproveitando que falamos tanto em bons pensamentos, bons sentimentos, e vamos fechar como sempre fazendo as nossas vibrações. As nossas vibrações são os nossos melhores pensamentos e sentimentos sendo distribuídos por todo mundo, pelo nosso país. Nós pensamos e desejamos o melhor a todos aqueles que precisam, aqueles que são mais necessitados de ajuda material, de ajuda espiritual, de um amparo, de uma palavra. Vamos vibrar para que as melhores ajudas, para que o melhor amparo chegue a todos aqueles que precisam. Sejam aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas ruas, aqueles que mesmo em suas casas se sentem desamparados, desprotegidos. Vamos vibrar mandando muitos bons pensamentos, mandando que o nosso coração tem de melhor por esses nossos irmãos. Vamos mandar os nossos melhores pensamentos também para os nossos familiares, para os nossos amigos.
para as nossas casas. Vamos pedir toda a proteção àqueles que amamos, mesmo aqueles que não sabemos que precisam, mas que estão necessitados dessas melhores vibrações. Graças a Deus.